Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 28. Episódio da área cognição. Metacognição. Oi pessoal, muito bom estar de volta hoje no episódio 28. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito da metacognição. Esse é um ponto muito importante que eu destaquei no último podcast, e onde eu disse que há algumas pequenas intervenções, não pequenas no sentido de curtas, mas intervenções relativamente simples, que têm um efeito desproporcionalmente grande no desenvolvimento pessoal e social na direção de uma vida plena. E eu falei de duas intervenções que ajudam muito na jornada individual, que é o aumento da consciência corporal, e hoje eu vou falar sobre a metacognição. Há mais ou menos 25 anos, eu comecei um hábito no qual, todo começo do ano, eu atualizo um documento no Word, onde eu descrevo meus objetivos, meus valores e os meus papéis. Os objetivos geralmente são 4, e são pessoais e também profissionais. E em relação a valores, eles evoluíram bastante nos primeiros anos desse exercício, depois eles mais ou menos se estabilizaram. O mesmo aconteceu com os meus papéis, o papel de pai, amigo, profissional, médico, etc. Então, essa reflexão anual, ela dura mais ou menos 2 meses no começo do ano. Eu dedico um tempo toda semana, por 1 a 2 meses, para revisar este documento e planejar mais ou menos a direção do ano. E eu costumo revisar como as coisas estão indo a cada trimestre, mais ou menos. Esse hábito começou há mais de 20 anos. E no começo houve uma evolução relativamente rápida dos meus objetivos, papéis e valores. Porém, depois de uns 5 a 10 anos, os objetivos se estabilizaram bastante, e os papéis e os valores também. Deu para perceber que esse exercício trouxe um aprendizado muito profundo a respeito de como eu pensava e como eu via a vida e para onde eu queria ir nos primeiros anos, né? Depois as coisas se estabilizaram, se consolidaram dentro da minha cabeça. Este é um exemplo de um exercício metacognitivo. Eu vou hoje conversar bastante a respeito de metacognição, falar por que é tão importante a metacognição, criar o hábito de olhar para o seu próprio pensamento. E para isso é importante você entender como você pode implementar um hábito. Eu vou falar a respeito disso no final do podcast hoje. Para ilustrar o que é metacognição, vamos imaginar um cenário onde haja 2 diretores de teatro que abordam a direção de uma peça de teatro de uma forma muito diferente. O primeiro deles fica dentro do palco, junto com todos os personagens, com todos os atores, atrizes, e ele tenta estruturar essa peça junto com todos os atores e atrizes, cada um dos personagens dando a própria opinião e sem uma estrutura de tempo. Não quebra a peça em vários momentos e analisa cada momento. Também não quebra a peça em interações entre 2 atores ou atrizes. E no final das contas, todo mundo está falando ao mesmo tempo e esse diretor está no meio desse caos. E é muito difícil estruturar a direção dessa peça. Outro diretor tem uma abordagem bem diferente. Ele se senta na plateia e olha o palco de fora. Quebra a peça em vários momentos diferentes e discute a direção em cada um desses momentos, né? Por exemplo, a cena inicial, a cena final, vai quebrando os momentos da peça e discute a direção em cada um desses momentos. Ao mesmo tempo, ele também conversa individualmente com cada um dos personagens, definindo a direção individualmente e também nos momentos em que os personagens se interagem. E esse diretor consegue ter uma perspectiva de como a peça vai,
qual o papel de cada um dos personagens, como esses personagens interagem entre si e quais os pontos importantes para serem discutidos e decididos em cada um dos momentos diferentes da peça, no começo, no meio e no final. De uma certa forma, esse diretor é a nossa função executiva e essa peça de teatro, esse palco, é a nossa mente. Você é uma pessoa única, porém, a sua mente não é uma pessoa única, é um comitê formado por inúmeras forças diferentes que tentam influenciar a sua direção. As emoções têm um papel muito importante na direção e influenciam muito fortemente a função executiva. A memória, os traumas, os valores, a personalidade, a história dessa pessoa, a profissão dessa pessoa e vários fatores, as relações sociais. Então, inúmeros personagens, entre aspas, existem dentro dessa mente e todas estas personagens querem influenciar a direção da peça de teatro. Então, a tua função executiva, de uma certa forma, é o diretor dessa peça e a metacognição é dar esse passo para trás e sentar na plateia e olhar o palco de fora com uma perspectiva melhor. E o exercício metacognitivo permite você dissecar essa peça parte por parte, diferentes momentos da peça, o papel de cada um dos personagens, como esses personagens interagem entre si, etc. Então, a função executiva, que inclui tanto o pensamento crítico quanto a metacognição, é o controle racional, lógico, sistemático e deliberativo da nossa cognição, que geralmente a gente é representado mais pelo lobo frontal. Falando português claro, a função executiva é o conjunto de capacidades cognitivas responsáveis por controlar e regular impulsos, emoções, pensamentos, planejamento, priorização, iniciação de tarefas, etc. Desenvolver a sua capacidade metacognitiva irá melhorar a sua função executiva. Portanto, também irá melhorar o seu autocontrole, o seu autoconhecimento. A metacognição se refere à capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Considerando a importância de desenvolver a habilidade metacognitiva, fica difícil para mim entender por que esse assunto é pouco discutido. Há um volume enorme de pesquisas sobre metacognição em diversas áreas científicas diferentes, principalmente na área de educação, com inúmeros benefícios resultantes do treinamento efetivo dessa habilidade. Mas afinal, qual é a diferença entre pensar criticamente e metacognição? A metacognição foca em entender o próprio processo cognitivo, ou seja, você examina como você pensa, buscando entender o processo em si. A metacognição olha para a forma, para o processo. Você examina como você decide, aprende, sabe. Para tal, autoconsciência e autorregulação são fundamentais. O objetivo da metacognição é desenvolver os seus próprios processos cognitivos para, no final das contas, você pensar melhor, decidir bem, aprender mais rápido, etc. Ou seja, melhorar os processos em si. Se você imaginar que cada processo cognitivo é um tipo de um software e você melhorar esse software vai melhorar a forma como você pensa, como você decide, como você aprende, a metacognição é instalar um mecanismo de atualização contínua deste software. O problema da metacognição é que é um processo pouco natural. Do ponto de vista evolutivo, evidências de habilidade metacognitiva aconteceu bem tarde na evolução. E examinar os próprios processos cognitivos de uma forma sistemática não acontece espontaneamente. É uma habilidade que não é natural, que não é confortável no começo e deve ser treinada. Já o pensamento crítico foca na informação, na ideia, na crença.
O que você está examinando é o conteúdo em si do processo cognitivo. Para tal, você deve ser objetivo, metódico, empírico, entre outras coisas. Eu fiz um episódio exclusivo a respeito do pensamento crítico, onde eu descrevi o que eu acredito ser os principais princípios do pensador crítico. E o objetivo do pensador crítico é achar a verdade, evitando o viés, utilizando informações de qualidade para agir melhor e com mais sabedoria. Então, o foco da análise do pensamento crítico é o argumento, é o conteúdo. O foco da análise da metacognição é o processo de pensar em si. O objetivo do pensamento crítico é achar a verdade, sem vieses, de uma forma objetiva. O objetivo da metacognição é refinar o processo de pensar, aprender a decidir melhor, etc. Existe uma sobreposição grande entre as duas, né? O pensamento crítico e a habilidade metacognitiva. E um pensador crítico vai desenvolver a metacognição mais facilmente, e uma pessoa com habilidade metacognitiva vai pensar criticamente melhor. Então há uma grande sinergia entre essas duas habilidades. Mas quais são as características de uma pessoa que tem uma alta habilidade metacognitiva? Bem, primeiro, essa pessoa apresenta uma estratégia de aprendizado efetivo, planejando melhor o processo de aprender, monitorando a progressão do aprendizado de uma forma mais efetiva. Por exemplo, um estudante que sabe como ele ou ela aprende, planeja o estudo, planeja o aprendizado, usa diferentes técnicas de estudo, revisa o conteúdo de várias formas, todas com uma consciência profunda de quais são as características do próprio aprendizado. Tá? Estudantes com alta habilidade metacognitiva prediz sucesso acadêmico e sucesso profissional também. Aliás, metacognição, a habilidade metacognitiva alta, prediz sucesso profissional melhor que QI. Devido a um número grande de perspectivas a respeito do próprio processo cognitivo, pessoas que têm uma alta habilidade metacognitiva também conseguem ser mais objetivos na hora de analisar as informações e assumir posições. A metacognição tem um impacto significativo na sua capacidade de ter flexibilidade cognitiva, que é um ponto fundamental para o pensador crítico, porque quem pensa criticamente não tem dogmas e está aberto a mudar de opinião. E quando você aprende a monitorar os seus próprios processos cognitivos, você também aprende a olhar um determinado ponto de diversas perspectivas diferentes. E isso permite você mudar de direção quando você percebe que não está funcionando, que a direção está errada. Outro desafio importante para qualquer profissional é receber feedback. Ser julgado, criticado em relação à própria performance não é fácil. Isso é algo que pode impactar no nosso senso de valor, nossa identidade pessoal. E pessoas que têm uma alta capacidade metacognitiva conseguem se distanciar um pouco do feedback de uma forma mais objetiva. Eles dão um passo para trás e olham o palco de fora. Lembra dessa perspectiva? E a habilidade metacognitiva alta vai aumentar também a autoconsciência e a autorregulação. Ou seja, quem tem uma alta capacidade metacognitiva vai receber feedback no trabalho com mais elegância, com mais tranquilidade e vai agir neste feedback com mais efetividade. Então você aprende mais rápido com o feedback que você recebe profissionalmente. Outro benefício da metacognição é a melhora na habilidade de comunicação. Quando você reflete a respeito de como você está se comunicando, pensando no conteúdo da sua comunicação, no estilo, na audiência, você consegue gradualmente refinar a qualidade da sua comunicação. Criar o hábito de refletir continuamente sobre os próprios processos cognitivos cria o ambiente necessário para o aprendizado contínuo.
É muito difícil imaginar uma pessoa com a mentalidade de aprendiz, do inglês Growth Mindset, sem uma habilidade metacognitiva elevada, tá? Então, agora que a gente já falou um pouco de metacognição, por que é importante desenvolver a metacognição, quais são as características da pessoa com alta habilidade metacognitiva, eu vou fazer algumas perguntas para você fazer uma reflexão. Tá? Como você pode desenvolver autoconsciência sem examinar os seus próprios pensamentos? Pense nessa pergunta. É um exercício metacognitivo. Como você pode refinar a sua capacidade de interagir com outras pessoas sem examinar os processos cognitivos relacionados por essa interação? E se você sabe olhar como você está pensando, você vai também examinar os processos cognitivos que são decorrentes de emoções, principalmente no contexto social. A vida social traz muitas emoções para todos nós. E você saber olhar o teu processo cognitivo de fora vai criar uma perspectiva melhor de como você se sente em relação àquela interação social. Então, a sua vida social vai melhorar com alta capacidade metacognitiva. A mesma coisa pode ser falada sobre aprender e decidir. Mas por que é tão importante treinar a sua habilidade metacognitiva? Pesquisas em educação, psicologia organizacional e desenvolvimento humano demonstram uma correlação muito forte entre a habilidade metacognitiva e o sucesso acadêmico. Além disso, a metacognição é crítica para você desenvolver a autoconsciência e a autorregulação, que são componentes fundamentais para o líder de sucesso. A metacognição cria um ambiente para uma reflexão mais refinada, mais sofisticada. Este é um ponto importante, pois desenvolver a capacidade metacognitiva é uma intervenção crítica em qualquer pessoa que queira estar preparado do ponto de vista profissional. Saber examinar os próprios processos cognitivos é necessário para o desenvolvimento profissional, porém não é suficiente para o sucesso profissional. Convém destacar, a metacognição não é o objetivo, é o método. Criar o hábito de examinar os próprios processos cognitivos irá melhorar inúmeras habilidades sociais, criando o ambiente necessário para você aprender sempre. Outro benefício indireto de criar o hábito metacognitivo é o treinamento da sua função executiva e da sua atenção. De uma perspectiva sociopsicológica, a metacognição aprimora nossa capacidade de navegar em situações sociais de forma eficaz, compreender os outros e construir relacionamentos mais fortes. De uma perspectiva neurocognitiva, a metacognição fortalece o controle cognitivo, que é a função executiva, e vai tornar você uma pessoa que sabe trabalhar melhor, tem um workflow, né? Uma estrutura de trabalho mais planejada, mais previsível, mais estruturada. Porém, como é que você faz para criar o hábito de treinar a sua metacognição? E criar um hábito é muito difícil. E então eu vou passar um guia com algumas recomendações de como você pode criar um hábito. Existe muita pesquisa em torno de como você cria um hábito, como você faz uma pessoa ir numa direção, fazer algo, né? Essa pesquisa está em diversas áreas diferentes, desde a economia, política pública, educação, psicologia organizacional, etc. Então eu estou dando mais ou menos um resumo da ciência de como você pode criar um hábito, especificamente no caso de treinar a sua metacognição. E o primeiro passo é que você tem que entender bem o que é metacognição. Defina para você mesmo, entenda o que metacognição significa para você na sua vida diária. É essencialmente pensar sobre o seu próprio pensamento, abrangendo a consciência dos seus processos cognitivos, da sua autorregulação e autoavaliação. Reconheça os benefícios de praticar este hábito. Lembre-se do motivo pelo qual você deseja criar este hábito. Por exemplo, maior autoconsciência, melhor aprendizado, são, por exemplo, grandes motivadores. O segundo ponto
é que é importante na formação de um hábito você ser específico e começar gradualmente, aos poucos. Escolha uma ou duas práticas específicas, não tente revisar todo o seu processo de pensamento de uma vez só. Selecione de 1 a 2 exercícios metacognitivos simples para se concentrar inicialmente. Exemplos incluem uma breve reflexão, reserve 2 a 5 minutos ao final de uma tarefa para você rever como esta tarefa foi, o que você aprendeu com essa tarefa. Faça perguntas a respeito do seu planejamento. Qual é o meu objetivo? Qual a minha estratégia? Quais recursos eu vou precisar? Questione-se durante uma tarefa, faça pausas e pense a respeito. Como eu estou entendendo isso? Que abordagem eu estou usando? Ela está funcionando? Outro ponto. Estabeleça um limite de tempo. Em vez de dizer, vou refletir diariamente, diga, vou dedicar 5 minutos para refletir sobre o meu dia, todo dia depois de um jantar. Então, seja específico em relação ao momento, ao lugar, ao tempo. Associe este novo hábito a um hábito já existente. Isso conecta os dois hábitos e a ciência demonstra que essa estratégia ela aumenta a efetividade na formação de novos hábitos. Por exemplo, depois de escovar os dentes pela manhã, dedicarei 3 minutos para planejar as minhas principais prioridades do dia. Ou, antes de começar a trabalhar em um novo projeto, dedicarei 5 minutos para delinear a abordagem nesse projeto. Lembre-se, seja específico e comece devagar. O terceiro ponto para você formar um hábito você deve tornar esse hábito fácil e acessível, ou seja, diminua o atrito, simplifique, torne o engajamento na prática escolhida o mais fácil possível. Por exemplo, se você quer registrar as suas reflexões, deixe um caderno e uma caneta perto do local onde você vai fazer o exercício. Se você vai usar uma ferramenta digital, deixe-a facilmente acessível. Crie lembretes, use alarmes, coloque eventos no calendário ou post-it no teu computador para lembrar de fazer o exercício metacognitivo no horário que você escolheu. Crie um espaço dedicado. Isso não é mandatório, mas, se possível, ajuda. Ter um local específico associado à sua reflexão, planejamento, pode criar uma estrutura mental que facilita a formação do hábito. Outro ponto importante é que você deve ser consistente e paciente. Busque a prática diária, a consistência é fundamental na formação de novos hábitos. Mesmo que as sessões sejam curtas e mesmo que elas não sejam muito eficazes, confusas, difíceis, faça todo dia se possível. Acompanhe seu progresso, use um instrumento para monitorar o seu hábito, para marcar todos os dias que você fez a prática que você escolheu. E seja paciente, a formação de novos hábitos leva tempo. Você tem que formar novos circuitos neurais que demoram pelo menos uns 90 dias. Então, não desanime se você perder um dia ou não ver resultados imediatos. Mantenha o hábito diário e com o tempo você vai gradualmente aumentar a sua habilidade e consolidar este hábito. Reflita sobre a sua prática metacognitiva em si. Esse é o quinto ponto. Pense como as coisas estão indo. Periodicamente, olhe para a sua prática metacognitiva e decida se está tudo bem, se dá para ajustar, explorar alguma coisa nova. Faça experimentos. Não deu certo fazer uma reflexão. Vou fazer um journal, vou fazer outra estratégia, vou fazer um áudio todo dia. E eu vou refletir a respeito do conteúdo desse áudio. Lembre-se que é importante você escolher um tópico de cada vez e dissecar esse tópico com qualidade. Tá? A habilidade está muito mais relacionada à qualidade de cada exercício do que à quantidade. E por fim, seja flexível e adapte-se. Haverá dias que você não conseguirá seguir sua rotina perfeitamente. Não deixe um dia perdido
atrapalhar o seu progresso. Simplesmente retome a sua prática no dia seguinte. Se uma prática específica não estiver funcionando para você, tente outra. Adapte-se. O objetivo é encontrar os exercícios metacognitivos que se adaptam ao seu estilo de vida, às suas necessidades e que são os mais fáceis de se tornarem um hábito. Alguns exemplos de práticas metacognitivas são, por exemplo, o diário, quando você coloca os seus pensamentos, sentimentos, decisões num caderno ou no computador anotando, ou até um áudio diário, né, que você grava o que você pensou, sentiu naquele dia. É importante fazer a diferença entre você anotar um monte de coisas, de vários sentimentos, momentos, eventos diferentes, e você fazer um exercício metacognitivo, que você pega um tópico, por exemplo, hoje eu decidi sair mais cedo do trabalho, porque eu estava muito cansado. Aí você pode pegar esse tópico. Por que eu tomei essa decisão? Ela foi adequada? Por que eu estou tão cansado? Então você faz uma reflexão a respeito de um ponto em si. Este é o exercício metacognitivo. E o diário vai te ajudar a fazer este exercício. Agora, se você anotar tudo e é um free flow, basicamente você coloca tudo que você está pensando e sentindo no diário e não reflete em nada especificamente, não é um exercício metacognitivo, é só você está basicamente desovando uma grande quantidade de pensamentos e sentimentos no diário. Eu gostaria de enfatizar essa diferença. O exercício metacognitivo foca em um ponto de cada vez e disseca esse ponto com calma, sistematicamente. Outro exercício é você se perguntar por quê. Às vezes você tem que perguntar por quê, porque várias vezes até você realmente entender o que está acontecendo. Outro exercício interessante é o pre e post-mortem. Quando você pega um evento, uma decisão, uma tarefa, um aprendizado, e você olha antes de fazer e imagina que vai dar tudo errado. Ou você olha depois que você fez e examina o que aconteceu de errado. Então, o pre e pós-mortem são exercícios metacognitivos. Você pode refletir a respeito do seu aprendizado, você pode observar como você está pensando ou decidindo no momento que você está pensando e decidindo. Esse tipo de metacognição que acontece em paralelo ao evento cognitivo em si é mais difícil. Você pode fazer o exercício metacognitivo onde você examina uma decisão no dia seguinte. Ou você examina uma decisão enquanto você está pensando nessa decisão. Então, esse segundo é mais difícil, tá? Treina primeiro o primeiro e com o tempo você vai conseguir fazer o segundo. E outro ponto importante é você pensar a respeito das suas metas a curto e longo prazo. Ilustrando a abordagem metacognitiva que eu descrevi logo no começo, quando eu falei do exercício anual que eu fazia de objetivos, papéis e valores. Seguindo esses passos e sendo consistente, você pode efetivamente criar o hábito diário de treinar a sua metacognição, levando a uma maior autoconsciência e o desenvolvimento de várias habilidades cognitivas diferentes ao longo do tempo. E esta é uma intervenção que eu acredito que seja crítica, que seja desproporcionalmente mais eficaz do que o trabalho que ela traz. Então, eu falei sobre o aumento da consciência corporal, hoje eu falei sobre a metacognição, e são duas intervenções que vão ajudar muito na sua jornada de crescimento individual. Um ponto importante que eu gostaria de comentar antes de concluir é que a metacognição pode criar uma sinergia muito grande com a sua vida social. Então, caso você tenha um amigo que você confie, que você consiga conversar e ter um diálogo e um debate de alta qualidade, e você faça exercícios metacognitivos, essa combinação ela é muito sinérgica, ela te ajuda muito. Você vai conversar melhor porque você faz exercícios metacognitivos e você vai fazer exercícios metacognitivos de melhor qualidade porque você tem um bom diálogo, um bom debate. Então pense em como você pode combinar essas duas intervenções diferentes. Refinar o seu diálogo, aprender a ouvir,
aprender a fazer perguntas e fazer exercícios metacognitivos. Essa combinação ajuda muito. Eu deixei 2 referências no transcript deste podcast na website do Buzzsprout, caso você queira checar. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas para concluir. Caso você ache que este é um assunto que vale a pena, me siga no Instagram, @Conexão Sapiens, e por favor espalhe essa notícia. Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um grande abraço do Couch. Meu nome é Claudio Abdala, sou médico e tenho experiência de clínica de atender pacientes de mais de uma década, trabalhando principalmente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina e fiz residência na medicina da USP, e meu doutorado também foi na FMUSP. Fiz o meu pós-doutorado no Hospital Brigham and Women's da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, em Boston. Faz 24 anos que eu faço pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer, com inúmeras publicações científicas. 17 anos atrás, eu mudei para os Estados Unidos e, na minha carreira dentro da indústria farmacêutica, trabalhei em várias grandes indústrias, como a Merck, a Sanofi, a AstraZeneca e a Bristol Myers Squibb. O ápice da minha carreira como executivo da indústria farmacêutica foi a posição de Senior Vice President, chefe mundial da oncologia médica de uma dessas grandes indústrias, liderando centenas de ensaios clínicos e um orçamento anual de 1,2 bilhões de reais. Como executivo da indústria farmacêutica, eu fui pioneiro no desenvolvimento da imunoterapia em câncer, membro do time que desenvolveu e lançou o primeiro medicamento de imunoterapia que demonstrou o aumento da sobrevida. Eu estive envolvido no desenvolvimento e lançamento de 7 novos medicamentos oncológicos, que hoje são utilizados em mais de uma dúzia de tumores e em várias dezenas de indicações diferentes. A imunoterapia no câncer foi uma das causas que, pela primeira vez na história, houve uma redução da mortalidade do câncer, e foi o racional do Prêmio Nobel de Medicina de 2018 que o professor James Allison recebeu. Eu trabalhei diretamente com o professor James Allison durante o desenvolvimento da primeira imunoterapia que demonstrou benefício de sobrevida num estudo randomizado. Também fui membro do National Cancer Policy Forum, um grupo que faz parte da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e aconselha políticas relacionadas ao câncer. Também participei no board da Sociedade Norte-Americana de Imunoterapia em Câncer, entre várias outras sociedades médicas dos Estados Unidos e da Europa. Liderei iniciativas pioneiras em compartilhamento de dados em oncologia, que foram reconhecidas pelo renomado think tank Faster Cures e pelo 41º presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush. Também liderei a resposta à crise da pandemia dentro de uma das grandes indústrias farmacêuticas americanas, iniciativa que, pela sua excelência, recebeu reconhecimento da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Recentemente, comecei um projeto que tem sido uma verdadeira paixão para mim, o Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. É um podcast que busca ir além das histórias passageiras, oferecendo uma exploração profunda e duradoura com o objetivo de sintetizar a ciência no apoio à sua jornada de crescimento social, pessoal e cognitivo. Esta síntese é o resultado de mais de 2 décadas de estudo.